Alô, varandeiros! Para você que está acompanhando o Varanda Futebol Debate, a varanda mais famosa do Brasil, estou aqui com o Santástico para falar desse grande clássico de quarta-feira, Libertadores da América, decisão para o Santos Futebol Clube, quartas de final da Libertadores. Vamos fazer aqui os duelos, posição por posição, os times de Santos e Grêmio. É uma projeção das escalações. É lógico que o Renato Gaúcho, do lado do Flamengo, pode fazer alguma alteração, assim como o Cuca pode fazer alguma alteração do lado do Santos. A única certeza que nós temos é que será um grande jogo. Duas histórias importantíssimas no futebol brasileiro, futebol mundial. Santos e Grêmio se enfrentam. Em 2007, o Grêmio levou a melhor na Libertadores e a torcida do Santos saiu triste da Vila Belmiro. Quarta-feira, o Santos começa classificado. 0-0 é um resultado que classifica o Santos por ter feito gol fora. Será que Cuca vai para cima? Vai jogar com o regulamento embaixo do braço? Renato Gaúcho, copeiro, Grêmio, copeiro. Vai ser realmente um jogo fantástico na próxima quarta-feira. E comigo, Alexandre Santástico. Alexandre, um grande abraço para você e vamos fazer aqui os duelos desse jogo espetacular, Santos e Grêmio na Libertadores da América. Santástico. Grande noite, grande dia, boa tarde aí para quem esteja assistindo aí, independentemente do horário. Marcão, é um prazer estar com você de novo aqui, Varandete, um abraço. E galera, para você que está chegando aí, curta o canal, se inscreva, dá o like de vocês. E vamos lá, vou tentar, Marcão, ser o mais imparcial possível, viu? Eu Essa é a vou ideia. tentar, vai A, ser, a vai ser um ideia exercício duro, mas vamos lá. A ideia, Santástico e varandeiros ligados no canal Varanda Futebol Debate, é a gente fazer uma projeção. Para você, torcedor santista, ter uma projeção do Santos para a próxima quarta-feira, assim como o torcedor gremista também ter uma projeção do Grêmio para a próxima quarta-feira. Claro, somos dois santistas falando do Santos Futebol Clube, então vamos tentar ser o mais imparcial possível. Não sei se vamos conseguir, mas a ideia é mostrar um pouquinho das possíveis escalações de Santos e Grêmio para a próxima quarta-feira. Vamos começar pelo gol? Tá na tela os dois goleiros para a próxima quarta-feira. John Vitor é um goleiro do Santos, uma revelação do Santos Futebol Clube, tem 24 anos, 1,96 m de altura, nenhum título conquistado pelo profissional e o valor de mercado 50 mil euros apenas. Duela com Vanderlei. Vanderlei, que já jogou pelo Santos, é ídolo da torcida alvinegra, tem 36 anos de idade, 1,95 m, 11 títulos e o valor de mercado 1 milhão de euros. Esse é o primeiro duelo para o grande jogo da próxima quarta-feira. Santástico, o Joe vive um grande momento. O Joe vive um grande momento, conseguiu aproveitar a chance que o João Paulo deu, né? Porque acabou contraindo aquela doença terrível, que eu não gosto nem de citar o nome, e aproveitou bem a oportunidade, fechou o gol contra a LDU no Equador, e desde então tem feito grandes partidas pelo Santos Futebol Clube. Do outro lado, Vanderlei, que é amado pela torcida do Santos Futebol Clube, questionado pela torcida do Grêmio. O Vanderlei, em alguns momentos, está sendo questionado pela torcida do Grêmio. Para você, quem vence esse primeiro duelo de Santos e Grêmio, duelos da Libertadores? Aí nós temos os dois extremos, né? Um jovem pedindo passagem muito bem, aproveitou a oportunidade que o João Paulo acabou saindo, né? Por conta de um problema de saúde. E ele assumiu ali a camisa 1 do Santos ali e tá dando conta do recado. Um ótimo goleiro. Mas nesse duelo aí eu vou ficar com a experiência do Vanderlei. O Vanderlei, ele é um ótimo goleiro, ele já mostrou muito, decisivo em muitas oportunidades. Eu vou ficar com o Vanderlei, Marcão. Vanderlei é o voto de Alexandre Santástico. Alexandre, eu vou empatar essa partida, eu vou empatar esse primeiro duelo, eu vou votar no Joe. O Joe, para mim, é um goleiro que tem muita projeção no futebol brasileiro. Me chama a atenção a tranquilidade do Joe, principalmente com a saída de bola nos pés, que é uma deficiência dos goleiros brasileiros atualmente. O Joe é um goleiro que sai bem na bola aérea, que também é outro problema do goleiro brasileiro. Eu gosto muito do Joe, e ele é muito veloz, muito rápido.
encaixa bem as bolas, que é uma deficiência do Vanderlei, né? O Vanderlei, o torcedor santista conhece, o Vanderlei rebate muito a bola para o meio. O Vanderlei dificilmente encaixa uma bola, que pode ser um dos pontos fortes que o Santos pode atacar amanhã, hein? Na quarta-feira. O chute de fora da área no Vanderlei pode ser uma arma boa para o Santos. O Vanderlei costuma rebater muito a bola. Se o Caio Jorge estiver esperto, até mesmo o atacante Lucas Braga, enfim, o próprio Marinho, no rebote do Vanderlei, pode ser uma saída para o Santos Futebol Clube. E do primeiro duelo empatado, o Santástico votou no Vanderlei, eu votei no Joe. Eu vou deixar para que você, varandeiro, você que está acompanhando o canal, desempate isso nos comentários. Primeiro duelo empatado. Vamos falar, Santástico, da lateral direita. Lateral direita para a próxima quarta-feira, nós temos dois grandes laterais que têm história no Santos Futebol Clube. O Pará que foi campeão da Libertadores com o Santos em 2011, 34 anos, 1,73 m, 11 títulos conquistados. O valor de mercado, 0,9 milhões de euros, contra Vitor Ferraz, que recentemente jogou também pelo Santos. 32 anos, 1,74 m, 5 títulos na carreira, valor de mercado, 1,2 milhões de euros. O Pará vive um grande momento. Veio do Flamengo, né? Muito contestado essa contratação do Santos, mas o Pará tem muita identidade com a camisa do Santos Futebol Clube, com a Vila Belmiro, né? E tem muita história no Santos Futebol Clube. E do outro lado tem Vitor Ferraz, que é um jogador tecnicamente melhor que o Pará, né? É muito ofensivo o Vitor Ferraz, tem muitos problemas na marcação, talvez aí o Santos possa aproveitar bastante as fragilidades defensivas do Vitor Ferraz, né? É o inverso, né? Vitor Ferraz é um lateral ofensivo, o Pará é um lateral mais equilibrado. É uma disputa muito difícil. Santástico, a sua opinião antes do meu voto. Essa daí eu vou ficar com o Pará. Os dois jogadores são os dois extremos ali também, né? Um apoia muito, o outro marca muito. Só que os poucos apoios do Pará são melhores aproveitados do que o do Vitor Ferraz. Nessa situação aí eu vou ficar com o Parazinho, viu? Parazinho é o voto de Alexandre Santástico. Pará, eu também fico com Pará. Eu acho que é um lateral mais equilibrado. O Vitor Ferraz é muito bom lateral, mas tem uma deficiência grande, na minha opinião, no último passe. É um lateral que chega muito, é muito ofensivo, ataca bastante, mas erra o último passe. Em alguns momentos deixa frágil o setor defensivo. Eu acho o Pará tecnicamente não é brilhante, mas é um jogador muito mais equilibrado do que o Vitor Ferraz. Então o meu voto é Vitor Ferraz. O Santos está na frente, né? Nesse momento o Santos na frente nos duelos, temos um empate e uma vitória do Santos Futebol Clube. Vamos falar do zagueiro? Vamos falar da dupla de zaga de Santos e Grêmio e Santos para a próxima quarta-feira. Aqui um duelo equilibradíssimo, na minha opinião, hein? Zagueiro Lucas Veríssimo, 25 anos, 1,91 m de altura, um título conquistado, valor de mercado 4 milhões de euros. Lucas Veríssimo duelo com Pedro Jeromel, 35 anos, 1,90 m, 6 títulos conquistados, valor de mercado 2,5 milhões de euros. Aqui é um duelo dos mais equilibrados. O duelo entre Lucas Veríssimo e Pedro Jeromel. Mas eu vou no Pedro Jeromel. Para mim, o Pedro Jeromel é muito vencedor no futebol brasileiro. É um jogador que já esteve na seleção brasileira, por mais que esteja com uma idade avançada, 35 anos de idade, é um jogador muito regular, é um líder dentro de campo. E o Lucas Veríssimo é um jogador bom tecnicamente, mas que ainda falha muito, na minha opinião, né? É um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, mas eu ainda não cravo o Lucas Veríssimo como jogador fora de série, como um zagueiro fora de série. Ele, em partidas decisivas, normalmente tem falhado. E isso pode fundamental para o jogo de quarta-feira. Então, para mim, Pedro Jeromel é um jogador mais regular do que Lucas Veríssimo. Eu quero ouvir agora você, Alexandre Santástico.
O Jeromel realmente ele é mais completo do que o Veríssimo. Além dele ser um cara muito decisivo e ele gosta de jogo grande, o Lucas Veríssimo ele acaba às vezes deixando que o nervosismo atrapalhe ele dentro do campo. O Jeromel ele tem recursos técnicos mais avançados do que o Veríssimo. Então, para mim, o Jeromel também é melhor nesse quesito. Jeromel. Pedro Jeromel ganha a disputa, então nós temos empate entre Joe e Vanderlei, nós temos o Pará levando vantagem sobre o Vitor Ferraz e nós temos Jeromel levando vantagem sobre Lucas Veríssimo. Falando da dupla de zaga, nós temos agora o duelo entre Luan Pérez e Kahneman. Dois zagueiros muito bons, hein? Estilos diferentes, mas dois bons zagueiros. Luan Pérez, 26 anos, 1,91 m de altura, um título conquistado em sua carreira, valor de mercado 1 milhão de euros. O Kahneman tem 29 anos, 1,83 m, 7 títulos conquistados e o valor de mercado 4,8 milhões de euros. Esse é o valor de mercado do Kahneman. Aqui um duelo, mais uma vez, delicado. São dois perfis de zagueiros diferentes. O Kahneman é um zagueiro de mais força, o Luan Pérez é um zagueiro mais técnico. O Kahneman já teve grandes momentos jogando pelo Grêmio, inclusive é dúvida para a próxima quarta-feira. E o Luan Pérez hoje conseguiu ganhar a confiança do torcedor santista. É um zagueiro muito promissor, está por empréstimo no Santos Futebol Clube e dificilmente o Santos conseguirá pagar pelo valor do passe dele. Eu acho que o Luan Pérez tecnicamente é melhor e tem uma carreira mais promissora do que o Kahneman, que é um jogador de mais força. Eu voto no Luan Pérez, Fantástico. Vou novamente copiar o teu voto. Eu acho que os recursos técnicos do Luan Pérez é muito mais avançado do que o Kahneman. O Kahneman é aquele jogador que já entra com um cartão amarelo dentro do campo, né? Ele abusa um pouco das faltas. Então, nesse quesito aí, eu vou de Luan Pérez, Marcão. Luan Pérez, Fantástico, vai contabilizando aí para mim os votos. Então deu empate no Joe, deu Pará 1-0 para o Santos, deu Jeromel 1-1, deu Luan Pérez 2-1 para o Santos e vamos para a lateral esquerda. Lateral esquerda ainda não está confirmado pelo técnico Cuca, né? Pode ser que o Cuca improvise o Wagner Palha do lado esquerdo do Santos e talvez destaque o Felipe Jonathan até no meio-campo, mas acho que não. Acho que o Cuca não deve ousar nesse ponto. Nós temos o duelo entre Felipe Jonathan e Diogo Barbosa. O Jonathan tem 22 anos, 1,77 m, um título conquistado, 3 milhões de euros é o valor de mercado do Jonathan. Diogo Barbosa, que jogou recentemente no Palmeiras, tem 28 anos, 1,79 m, 3 títulos conquistados, valor de mercado 3 milhões de euros. Fantástico, um duelo complicadíssimo aqui. Talvez equilibrado de forma mediana, né? Nenhum dos dois são grandes jogadores, grandes laterais. O Jonathan tem alguns momentos de bom jogador, mas também tem muita fragilidade defensiva. O Diogo Barbosa da mesma forma. Olha, é uma decisão, é um duelo equilibradíssimo. Eu estou em dúvida, Fantástico, e você? Eu não tenho dúvida. Apesar de ser uma disputa aí bem no meio da tabela aí os dois, né? Acho que pelo Felipe Jonathan ele ser mais novo, ele tem um arremate melhor, ele tem uma possibilidade de crescimento maior do que o Diogo Barbosa. Eu acho ele mais jogador do que o Diogo, do que o Diogo, né? O Diogo ele tem algumas falhas ofensivamente. O Felipe Jonathan ele consegue chutar muito bem a gol. Ele precisa aprender um pouquinho mais na marcação, mas eu acho ele mais completo do que o Diogo Barbosa. Felipe Jonathan. Felipe Jonathan, na opinião do Fantástico. Felipe Jonathan, na opinião do Fantástico, eu vou concordar contigo, Fantástico. Aí quem vai mandar é o coração, quem vai mandar é o coração do Santista. Para mim é uma decisão bem equilibrada, é um duelo bastante equilibrado, mas o Jonathan tem muito potencial. Em alguns momentos o Jonathan dá uma sumida, né? Dá uns brancos no Jonathan, principalmente na marcação. Agora, tem muito potencial o Jonathan. Bate bem de fora da área, cruza bem, tem bom apoio. Precisa melhorar na questão defensiva. O Diogo Barbosa é um jogador
que não consegue passar ali daquele limite de médio, né? Tem muito futuro também, mas enfim. Felipe e Jonathan, um duelo bastante equilibrado. Agora vamos para um duelo, Santástico. Um duelo que aí para o Santos tem um grande problema, né? Com o Diogo Pituca fora pela expulsão do primeiro jogo lá no Sul, o Alisson deve ser o primeiro volante do Santos Futebol Clube na quarta-feira, né? E enfrenta o menino Matheus Henrique do Grêmio, que é uma joia do Grêmio. Matheus Henrique, que tem muito futuro, é um belíssimo jogador. Aqui fica difícil para o Alisson, mas vamos lá, vamos fazer o duelo. Alisson, 27 anos, 1,80 m, 2 títulos, valor de mercado 1,9 milhões de euros. Contra Matheus Henrique, 22 anos, 1,72 m de altura, 3 títulos, valor de mercado 20 milhões de euros. Fantástico! O Alisson é um jogador muito contestado pela torcida do Santos, ao mesmo tempo é reconhecido como um jogador que tem de fato identidade com a torcida. Se contesta a técnica do Alisson, mas não a identidade com o clube. E do lado do Grêmio, o Matheus Henrique, que é uma joia do Grêmio, né? Que de fato tem muito talento, tem muita qualidade. Acho que não dá aqui pro M Alisson, né? Sem condições. Ele é o Kahneman do meio de campo. Já entra com cartão amarelo também. Tem recursos técnicos limitadíssimos. Matheus Henrique é uma grande promessa do Grêmio. Tem muita qualidade na saída de bola. Marca muito bem. Então, Alisson, dá não, viu? Não dá pro Alisson. Aqui não dá pro Alisson. Alisson, respeitado pela torcida do Santos, criticado por muitos santistas, mas nessa disputa não deu pro Alisson. Quanto que tá o duelo, meu caro Santástico? Opa, calma aí que eu perdi as contas. Vamos lá. Vamos fazer o duelo empate no gol. Empate no gol, Empate lateral no gol. direita deu Santos. Deu Santos. Zagueiro do lado direito deu Jeromel, 1-1. Zagueiro do lado esquerdo deu Santos, 2-1 Santos. Lateral esquerdo deu Santos, 3-1 Santos. Primeiro volante deu Grêmio, 3-2 Santos. 3-2 Santos. Esse é o placar no momento nos duelos do Varanda Futebol Debate. Faltou o Luan Pérez. Não, Luan Pérez eu computei. Luan Pérez, o Santos ganha empate no gol, o Santos ganha na direita, o Santos ganha no zagueiro da esquerda, que é o Luan Pérez, o Santos ganha na lateral esquerda, 3 votos, e o Grêmio ganha no zagueiro direito e ganha no volante, 3-2 Santos, empate no gol, ok? Vamos falar agora do meio-campista, o segundo meio-campista, né? E aí nós temos 2 meninos. Nós temos o Sandri do lado do Santos e o Darlan do lado do Grêmio. O Sandri tem apenas 18 anos de idade. 1,70 m de altura, nenhum título conquistado no profissional e o valor de mercado 0,9 milhões de euros. O Darlan, 22 anos, 1,71 m de altura, 3 títulos conquistados e o valor de mercado 2,5 milhões de euros. Meu caro Santástico, muita qualidade no Sandri. Eu acho esse menino uma das grandes revelações do Santos Futebol Clube. Pouco badalado, precisou fazer vários jogos, entrar várias vezes no time principal para ganhar o respeito do Cuca e também do torcedor do Santos. É um jogador que erra pouquíssimo passe, é muito marcador e tem uma visão de jogo impressionante para um volante. Faz viradas de jogos interessantes, digno de meio-campistas modernos. Aqui meu voto é claramente no Sandri. O Darlan é um jogador novato, 22 anos apenas também, mas eu reputo que o Sandri tem muito mais condições em termos técnicos de ter uma projeção de carreira melhor do que o Darlan. O seu voto, para mim, Sandri sem dúvida alguma. O seu voto, Santástico? Sandri também. Ele tem uma bola longa, uma bola curta muito boa, desarma muito bem. Ele é um volante ali completo, né? Ele, apesar da pouca idade, ele tem muito a crescer ainda. Então, eu tenho certeza que ele vai dar muitos frutos ao Santos ainda. Aí não tem como. Aí, infelizmente, Darlan, o Sandri tá demais, viu? Aqui deu Sandri. Deu Sandri nessa última disputa do meio-campo, segundo homem do meio-campo. Vamos falar
do meio-campo também, né? Vamos falar de mais um meio-campo, falando de Jobson e Luiz Fernando. Jobson, 25 anos, 1,85 m, 3 títulos conquistados, valor de mercado 0,7 milhões de euros. 0,7 milhões de euros. Duela com Luiz Fernando, 29 anos, 1,78 m, 1 título conquistado e valor de mercado 0,8 milhões de euros. Fantástico! Um duelo aqui equilibrado de forma mediana também, né? Nenhum dos dois são jogadores exuberantes, jogadores tecnicamente perfeitos. O Jobson ainda é um jogador que não conseguiu achar o seu espaço no Santos Futebol Clube, por mais que ele tenha melhorado comparado ao período que o Sampaoli esteve dentro do clube, né? O Sampaoli praticamente não acreditava no Jobson e o Cuca deu oportunidade para o Jobson. O Gesualdo já havia dado oportunidade para o Jobson e o Cuca conseguiu colocar o Jobson, dar mais ritmo de jogo para o Jobson. Mas eu não gosto. Eu acho o Jobson um jogador lento, pouco dinâmico para o futebol moderno da atualidade. Eu fico com o Luiz Fernando. Para mim, o Luiz Fernando é um jogador mais dinâmico que o Jobson, um jogador mais rápido que o Jobson. E nesse duelo, que é equilibrado em termos médios, né? Eu fico com o Luiz Fernando. Eu quero te ouvir, meu caro Santástico. Olhando o Jobson jogar, a gente entende porque o Sampaoli queimava ele no banco, viu? Não dá. Eu sou mais dinâmico em campo do que o Jobson, Luiz Fernando. Luiz Fernando. Ponto pro Grêmio aí no duelo. Ponto pro Grêmio, 4-3. Vamos lá, vamos recontagem de votos. Na direita deu Santos. Zagueiro da direita deu Grêmio, 1-1. Zagueiro da esquerda deu Santos, 2-1 Santos. Lateral esquerdo deu Santos. Eu perdi as contas aqui, 3-1. 3-1. 3-1. Na volância, a primeira volância deu Grêmio, 3-2. Deu Sandri, 4-2. E agora deu Grêmio, 4-3. Um duelo bastante equilibrado. 4-3 para o Santos, fantástico. Agora vamos falar da meia, né? O Santos não tem um meia. Então eu coloquei aqui o Lucas Braga, porque o Lucas Braga deve jogar de forma mais ofensiva no Santos. Então ficou Lucas Braga e Jean-Pierre. Aqui é barbada pro Grêmio, né, Santástico? Aqui realmente não tem comparativo. Por mais que o Lucas Braga seja um jogador muito esforçado, é difícil comparar com o Jean-Pierre, que tem muita qualidade. Lucas Braga tem 24 anos, 1,84 m, um título conquistado, valor de mercado 8 milhões de euros. Jean-Pierre tem 22 anos, 1,83 m, nenhum título conquistado, valor de mercado 9 milhões de euros. O Jean-Pierre era dúvida para o jogo, na verdade é dúvida para o jogo de quarta-feira, mas corre a boca pequena, Santástico, que ele joga. E o Jean-Pierre jogando é um baita de um reforço para o Grêmio. Na minha opinião, nada de braçada o Jean-Pierre contra o Lucas Braga. Não tem comparação nesse caso. Não tem comparação, não tem nem como... Não precisa nem dar o voto, né? O Jean-Pierre é muito, mas muito jogador. Se ele realmente jogar na quarta-feira, aí muda o cenário do Grêmio. O Grêmio fica um time mais encorpado. Eu tenho certeza que ele vai conseguir encontrar o PP com mais facilidade, porque ele tem muita qualidade. É um problema pra gente se ele jogar, Jean-Pierre. Jean-Pierre tá empatado o duelo, hein? 4-4 empatado o duelo. Olha que jogaço nós teremos na próxima quarta-feira, hein? Pra você que tá acompanhando o Varanda Futebol Debate, prazer, Varanda Futebol Debate. Esse final de semana fizemos uma cobertura fantástica das eleições do Santos Futebol Clube. Lembrando que toda segunda e toda quinta-feira tem o debate. É uma mesa redonda falando, cada um representando o seu time. O Santástico representa o Santos e tem representantes do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians. É um debate muito bacana. Venha conhecer o Varanda Futebol Debate. E sempre após os jogos do Santos, ou no dia seguinte, nós teremos o debate Santástico. Esse é um debate, um bate-bola, eu e o Santástico, exclusivo para a torcida do Santos. Aqui, o torcedor do Santos vai ter exclusividade para falar do Santos Futebol Clube. Muito legal, se inscreva no canal, deixa o seu like. Agora, falando do ataque. Olha que duelo tá na tela, Santástico. Olha que duelo, de um lado Marinho, de outro PP. Que duelo fantástico.
Marinho, 30 anos, 1,69 m de altura, 6 títulos conquistados, valor de mercado 2,5 milhões de euros. O PP tem 23 anos, 1,75 m de altura, 2 títulos conquistados e o valor de mercado 9 milhões de euros. Olha, um duelo aqui fantástico, muito equilibrado. O Marinho, um jogador mais veterano do que o PP. O PP tem uma maior projeção no mercado internacional. Agora o Marinho vive o melhor momento da sua carreira. Inclusive é pedido por muitos torcedores de todo o Brasil na seleção brasileira do Tite. É um comparativo muito difícil. Jogadores de características até que parecidas. O Marinho tem sido cada vez mais objetivo. Com a chegada do Cuca, o Cuca deu esse espírito de liderança para o Marinho. Olha, analisando o momento, eu não vou ficar em cima do muro, não. São dois grandíssimos jogadores. Aqui caberia um empate sem dúvida alguma. Mas eu não posso ficar em cima do muro. Para mim, Marinho, nesse momento, é melhor do que o PP. Eu quero te ouvir, meu caro Santástico, que duelo 4-4, Santos e Grêmio e Santos decidem vaga nas semifinais da Libertadores na próxima quarta-feira. Marcão, hoje o PP ele é um grande jogador, tem muito futuro. O PP ele tem um contra um fantástico, né? Mas não dá. O Marinho hoje é o maior jogador de futebol jogando aqui dentro do Brasil, né? Se não for o maior, ele é o segundo, mas eu não vejo ninguém jogando mais bola que o Marinho hoje aqui, né? Então o Marinho nessa daí ele vai ganhar sim. Gostaria de ter os dois no meu time. Já pensou, Marcão? Ali, ó, Sandri, Jean-Pierre, PP e Marinho? Que coisa meu linda, hein? Deus. Que coisa linda, hein, Santástico? Seria lindo de ver dois grandíssimos jogadores, dois belíssimos jogadores, PP, um futuro brilhante no futebol brasileiro, mas o Marinho, acho que chegou o momento do Marinho, né? A gente precisa ser justo, o Marinho é um dos principais atacantes do futebol brasileiro hoje, então para mim, Marinho. O que me preocupa no Marinho, Santástico, de forma rápida, é a cabeça do Marinho durante o jogo de Libertadores. Acho que o Marinho cai muito fácil numa provocação. Então, esse é um trabalho que o Cuca precisa fazer de forma muito bem feita nos vestiários do Santos, né? Porque o Santos tem o Alisson que é estourado, tem o Marinho que é estourado, o próprio Sandri que já foi expulso 2 vezes no profissional. Então é um trabalho muito importante que o Cuca precisa fazer para que as pressões de dentro e de fora de campo não alterem o resultado da partida e o Santos perca a cabeça na próxima quarta-feira. Fantástico. Você tem toda a razão. Hoje o trabalho psicológico precisa ser muito mais bem trabalhado do que a parte técnica do Santos, né? Hoje o Marinho ele é aquele cara que se entrega muito em campo, ele não aceita perder. Infelizmente ele ficou marcado, né? Muitas vezes aí por conta de simulações, aí o juiz acaba pegando um pouco no pé e quando realmente ele apanha, o juiz acaba fazendo vista grossa, né? E isso vai irritando ele dentro do campo, que ele sempre acaba dando uma chegada a mais, uma reclamação a mais. Então o Cuca precisa trabalhar muito bem o psicológico dele para que ele entre em campo na quarta-feira pensando só em jogar bola. Se ele só pensar em jogar bola, ele disparado, ele pode resolver uma partida. Perfeito, perfeito. Varanda Futebol Debate, fazendo os duelos. Se acostumem com esse formato. Duelos posição por posição, sempre nos melhores jogos da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do ataque? O atacante, o centroavante, o antigo centroavante, a gente colocou aqui como atacante. Mas na varanda mais famosa do Brasil, no Varanda Futebol Debate, você acompanha o duelo entre o menino Caio Jorge e o veterano Diego Souza, com muita história no futebol brasileiro, e o Caio Jorge, um jogador ainda novato. Caio Jorge tem 18 anos, 1,76 m de altura, um título conquistado e valor de mercado 11 milhões de euros. Do outro lado temos Diego Souza, 35 anos, 1,86 m, 9 títulos conquistados e valor de mercado 2 milhões de euros. Aqui é um duelo muito interessante, Santástico. Nós temos uma promessa e uma realidade já em final de carreira, né? O Diego Souza é um jogador decisivo. É um jogador que tem cara de decisão, que não foge à decisão. E o Caio Jorge é um atacante moderno. É um atacante que circula muito bem ali pela grande área, sabe fazer bem o pivô, cai pelos dois lados. É um jogador muito promissor,
que é importante que o Cuca e o torcedor santista cuide com muito carinho. Agora, o que joga contra o Caio Jorge, Santástico, é o fato de ele não fazer gols, né? E atacante que não faz gol morre de fome. O Caio Jorge tem pouquíssimos gols até o momento como profissional do Santos Futebol Clube. Em contrapartida, o Diego tem sido muito decisivo para o Grêmio e por onde passou. Então, aqui, infelizmente, é uma decisão pensando em jogador mais decisivo. O Caio Jorge tem muito potencial, mas hoje, se eu pudesse escolher um jogador no par ou ímpar, eu ficaria com o Diego Souza. Para mim, Diego Souza nesse momento. Quero te ouvir, Santástico. Olha, a gente começou empatando uma disputa no gol, deixando para quem está acompanhando a gente aí decidir, e eu vou fazer a mesma coisa, eu vou jogar para o público aí. Eu vou votar no Caio Jorge, porque hoje o futebol é muito dinâmico. Então o Caio Jorge ele é um atacante completo hoje, ele é muito novo, ele tem 18 anos, e eu tenho certeza que o futuro dele é brilhante. Eu vejo ele muito participativo, né? Ele tira muito o peso do Marinho e do Soteldo, porque ele faz o trabalho sujo de vir buscar a bola, de fazer as triangulações. Por mais que ele não esteja, às vezes, digamos, presente na área para finalizar, ele abre muito espaço para o Marinho, para um Soteldo, né? Ele faz. E o Diego Souza, ele não é centroavante, ele está centroavante, né? Ele sempre foi meio de campo, e eu sempre, quando tem uma disputa de um jogador que é da posição com o que não é, eu sempre vou ficar com quem é, e principalmente o Caio Jorge tem um futuro incrível. Perfeito, Caio Jorge. Caio Jorge é o voto do Santástico. Você que está acompanhando o Varanda Futebol Debate na varanda mais famosa do Brasil, deixa no comentário. Temos 2 empates aqui. Você pode fazer no comentário a sua votação. Mas olha, 2 posições empataram, que é o goleiro. Eu votei no Joe, o Santástico voltou no Vanderlei. E no ataque, né, no centroavante, eu votei no Diego Souza e o Santástico votou no Caio Jorge. Então é uma disputa equilibradíssima. Eu acho que Santos e Grêmio, na minha opinião, não tem favorito. Tem um leve favoritismo para o Grêmio, né? Pela experiência dos jogadores. O Grêmio é um time... o elenco do Grêmio é o elenco mais vencedor que o do Santos. Agora, a camisa do Santos pesa demais. Isso pode fazer a diferença na próxima quarta-feira. Ô, Santástico, vamos fazer a recontagem de votos. Aqui não é Estados Unidos, não é Biden contra Trump, mas vamos fazer a recontagem de votos aí para ver como que está os nossos duelos, né? No gol, deu empate. No gol, deu empate. Na direita, então, temos Grêmio 1, Santos 1. Na direita deu Santos com Pará, 2-1 para o Santos. O zagueiro do lado direito deu Grêmio com Jeromel, 2-2. O zagueiro do lado esquerdo deu Luan Pérez, 3-2 Santos. O lateral esquerdo deu Felipe Jonathan, 4-2 Santos. O meio-campo, primeiro meio-campo, volante, deu Grêmio, 4-3 Santos. O segundo volante, segundo meio-campista, deu Santos, 5-3 Santos. O terceiro homem de meio-campo deu Grêmio, 5-4 Santos. Na meia, deu Grêmio, 5-5. Entre Marinho e PP, deu Santos, 6-5. E no centroavante, deu empate, né, Santástico? Deu empate. Deu empate no centroavante. E falando agora do técnico, Santástico. Falando dos técnicos, o Santos leva vantagem nesse momento, né? O Santos leva vantagem nos nossos duelos. Agora, falando do técnico, de um lado, Cuca, 57 anos, nacional brasileiro, 8 títulos conquistados em sua carreira. Do outro lado, Renato Gaúcho, 58 anos, brasileiro, 9 títulos conquistados. Santástico, um duelo bastante equilibrado, mas eu prefiro muito mais a forma de jogo do Renato Gaúcho. Para mim é um treinador mais ousado. O que atrapalha o Renato Gaúcho, na minha opinião, é
que ele é muito falastrão em alguns momentos, né? Fala demais. Mas o trabalho do Renato Gaúcho é muito bom. Por mais que eu acho que a estratégia dele é equivocada quando ele prioriza somente mata-mata, né? O Renato Gaúcho vem há 3, 4 anos sem priorizar campeonatos de pontos corridos. Acho um erro. Mas a forma de jogo do Renato Gaúcho me agrada. O Cuca é um treinador mais defensivo, na minha opinião, né? Por mais que alguns achem que o Cuca é ofensivo, eu não concordo. Ele gosta de jogar com 3 atacantes. Mas o fato de ele jogar com 3 atacantes não faz com que ele seja ofensivo, né? O Cuca, ele vai pra cima, mas a partir do momento que o time dele faz gol, ele se fecha e chama o adversário. Meu voto é Renato Gaúcho, meu caro Fantástico. Eu também voto no Renato Gaúcho. Eu não fico com muita dúvida, não. Até pelo estilo do Renato. Assim, eu não gostaria de nenhum dos dois treinando o Santos, né? Mas se for para escolher entre o Cuca e o Renato, eu vou optar no Renato. Até porque ele tem um trabalho de base que não é forçado. Infelizmente, o Cuca ele só tá cuidando da base, só tá colocando os meninos, porque ele está sendo forçado a fazer isso, porque o Santos não pode fazer nenhum tipo de contratação, né? Por conta do Transferban. Então, assim, o Renato Gaúcho, ele vem preparando os meninos ano após ano. A gente lembra muito bem que quando saiu o Pedro Rocha, ele tinha um Cebolinha. Aí quando saiu o Cebolinha, ele deixou o PP pronto, né? Então ele costuma ter esse trabalho com equilíbrio. Saiu o Arthur, entrou o menino aí, o Matheus. Então o Renato, para mim, ele é muito mais capacitado do que o Cuca. Perfeito. Um duelo equilibradíssimo, né? Praticamente empatado com os técnicos. É um empate, literalmente um empate entre Santos e Grêmio. Agora é com você, Varandeiro. Agora é com você, torcedor do Santos. Vamos comentar, vamos colocar palpite aí nos comentários. Você, torcedor do Grêmio, você, torcedor de todos os times brasileiros. Eu quero saber o seu palpite. E comenta se você gostou dos duelos. Se você quer que tenham mais duelos aqui no Varanda Futebol Debate, a varanda mais famosa do Brasil. Você ligado no Varanda Futebol Debate, deixa seu like, se inscreva no canal. Fantástico, agora é os nossos palpites, né? Agora é hora dos palpites, o duelo empatado, posição por posição, literalmente empatado, analisando os técnicos, né? Dentro de campo, o Santos ganhou por um voto, mas considerando Renato Gaúcho e Cuca empate técnico, agora é hora de falar o palpite. Agora é hora de falar o palpite da Libertadores, quartas de final, um jogo nervosíssimo. Já chamo você e já convido você para o debate fantástico. Próxima quarta-feira, às 22 horas, ao vivo, aqui no Varanda Futebol Debate, o debate fantástico. Encontro marcado, 22 horas, eu e o Fantástico. Um bate-bola espetacular das quartas de final. Ágil que ajar, como diria Vicente Mateus, eu e o Fantástico estaremos aqui. O Santos perdendo ou ganhando, estaremos aqui frente a frente com você, torcedor de todo o Brasil, na varanda mais famosa do Brasil. Fantástico, o seu palpite para Santos e Grêmio, quarta-feira, 19 horas e 15 minutos. Marcão, eu não tô muito afim de sofrer, não. Eu imaginava aí um placar de 2-1, mas eu vou optar aí por 2-0, porque o meu coração não aguenta, não. É muito sofrimento. É muito sofrimento. 2-0 é o palpite do Fantástico. Eu reputo que vai ser um jogo bem nervoso. Até porque o Santos tem jogadores que jogaram no Grêmio e o Grêmio tem jogadores que jogaram no Santos. Você tem de um lado Vitor Ferraz, que jogou recentemente no Santos, Vanderlei, David Braz. Do outro lado, você tem jogadores que jogaram no Grêmio recentemente, como é o caso do Marinho, do próprio Maddson. Existe uma rivalidade clara entre os jogadores, né? Com certeza tem. Eu acho que esse jogo não acaba com 11 de cada lado. A minha torcida, sem dúvida alguma, é pro Santos. E meu palpite é 3-1 Santos Futebol Clube. Santos na semifinal, 3-1 Santos Futebol Clube na próxima quarta-feira. Vamos torcer para que o Santos realmente passe para a semifinal do campeonato da Copa Libertadores da América. Fantástico, muito bom. Gostou dos duelos, Fantástico?
Gostei demais, muito bom. Vamos repetir muito mais vezes, porque é legal, a gente começa a palpitar em cima do jogador, individual, é posição por posição. Gostei bastante. Vamos para os próximos, hein? E com a classificação do Peixe quarta-feira. Maravilha. Galera, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Seja bem-vindo à varanda mais famosa do Brasil, o Varanda Futebol Debate. Vamos ficando por aqui. Encontro marcado, quarta-feira, 22 horas, o debate fantástico ao vivo. Haja o que hajar, estaremos aqui na varanda mais famosa do Brasil. Obrigado, galera. Grande abraço. Valeu. Tchau.